Um abraço para você, Edu, Outro, um abraço para os nossos queridos amigos da Rádio Bandeirantes, aqui já dentro do apito final. Foi um jogo de muita transpiração e de pouquíssima inspiração da equipe do Guarani, né? A equipe sentiu demais, se ressentiu demais da ausência do Luan Dias. É um cara que faz e faz bem, faz com qualidade aquela transição da bola do meio-campo para o ataque. Tem uma bola parada nos escanteios, nas faltas laterais muito boas. É um canhoto de habilidade. Ele estava escalado, mas fez um último teste de vestiário e acabou não ganhando condições de atuar. E isso deixou o Guarani com um meio de campo de muita pegada e de pouca progressão com a bola nos pés. Em função disso, o número de oportunidades criadas foi muito pequeno. E o Avaí veio para empatar o jogo. A gente falou isso e pontuou 2 ou 3 vezes ao longo da nossa jornada esportiva. Veio para empatar. Olha, se der para ganhar, ótimo. O empate, legal. Ganhando, espetacular. Mas não vamos nos expor muito. Então o Avaí segurou o jogo, gelou a bola, tocou lateralmente, procurou ao máximo ter a posse da bola, procurou ao máximo quebrar o ritmo do Guarani, porque o Guarani tinha mais intensidade. Eu entendo que o Guarani foi melhor do que a equipe catarinense no primeiro tempo. Segundo tempo, para mim, um jogo equilibrado, onde o Avaí, depois de 30 minutos, passou a ter um pouco mais de contundência ofensiva, sobretudo depois que o Anderson Moreira, o seu treinador, fez algumas alterações no ataque, né? Colocando o Potker, colocando o Garcês, colocando o Ademilson. Aí o Avaí, quando retomava, procurava ter um pouco mais de verticalidade e levou até perigo para o Guarani, inclusive criando para mim a chance mais cristalina de gol que não foi realizada e não foi concretizada em gol em função de uma defesa milagrosa de muita coragem do Pegorari. Agora, no geral, primeiro e segundo tempo, extraindo-se aí uma resultante de toda essa somatória, eu tenho que dizer aqui que o Guarani foi melhor, mas foi melhor pela luta, transpirou, procurou, correu, teve intensidade, mas teve pouca inspiração, como eu disse aqui no início. Não teve um setor de criação de jogadas que criasse chances em profusão. Então, com um time que veio para empatar contra um outro que tinha muita dificuldade para criar e penetrar, chega-se aí facilmente a uma projeção bem antes do final da partida, que o jogo caminhava a passos largos para esse 0-0. Para mim, até poderíamos ter verificado aí um gol, pelo menos, de cada lado, pelas chances criadas e desperdiçadas, e às vezes não desperdiçadas, mas neutralizadas, como foi o chute do Potker, muito bem defendido pelo Pegorari. Então, juntando tudo isso, eu acho que o empate, de alguma maneira, conta com clareza, com fidelidade o que foi o jogo, uma igualdade num 0-0 perigoso para as pretensões de permanência do Guarani, que a cada rodada que a vitória não vem, que a distância de pontuação para os que estão à frente não diminui, quando essa distância fica praticamente andando de lado, é muito perigoso e angustiante para o torcedor bugrino, num 0-0, para mim, correto, no brinco, nesta noite muito quente, meu queridíssimo Edu Pinheiro.